Nesse vídeo vamos falar sobre o livro de Ruth. São apenas 4 capítulos. É um livro maravilhoso. E como sempre, falo para todos que assistem esses vídeos, você deve ler primeiro antes de assistir o vídeo. Você vai encontrar na nossa aula introdutória, na palestra introdutória de toda essa série, você vai encontrar a tabela lá, você pode baixar, que tem a leitura de cada dia, você lê aquela leitura e depois assiste o vídeo para ter o maior proveito. Todo artista, grande artista, ele sabe usar cores escuras e cores claras e sabe como fazer uma reação dessas cores. Então, acabamos de ler as 2 histórias assim mais negras, escuras do livro dos Juízes. E o livro de Ruth acontece na mesma época, no mesmo tempo, uma cultura deprimente, terrível, mas é uma história linda, uma história cheia de amor, cheia de justiça, cheia de luz. E Deus quer nos trazer esse contraste. A história de Ruth e depois, começando Samuel, a história de Ana, são 2 histórias que terminam o tempo de Juízes, pessoas vivendo na mesma época. Umas são terríveis e outras conseguem viver na mesma época, na mesma cultura, uma história totalmente diferente. Essa é uma lição tremenda para nós aprendermos sobre isso. Então a Noemi era feliz, tinha marido, 2 filhos casaram com 2 moabitas e o marido morreu, os 2 filhos morreram e não tinha neto. E aí ela vai voltar para a terra dela amarga. Noemi significa uma coisa alegre e ela queria falar, não, não me chama de Noemi, me chama de Mara, amarga. E as 2 noras iam com ela e ela falou, não, volta, não adianta vocês irem comigo não, sair da sua terra, ser considerado forasteiro, estrangeiro, fica lá com suas famílias e volta, muito obrigado por tudo que vocês fizeram para mim e tal. E a Orfa, que era a outra, ela foi politicamente correta, ela chorou 2 vezes, mas ela atendeu a sogra e foi embora. Mas a Ruth não. E a história de Ruth é maravilhosa por causa disto. A Ruth não era só politicamente correta, de chorar e educada, não. Ela realmente se apegou à sogra e se apegou ao Deus da sogra, mesmo que a sogra estava meio amargurada com Deus, porque Deus tirou o marido dela e tirou os filhos dela. Mas mesmo assim, a Ruth é de um povo, gente. Está escrito em Deuteronômio 23:3, Moisés deu ordem, moabita nenhum é para entrar na congregação do Senhor nunca. Pois a Ruth conseguiu, sendo moabita, não só entrar na congregação do Senhor e ser parte de Israel, como ser antecedente do rei Davi e antecedente do Senhor Jesus. Deus fala que moabita não pode entrar, mas a Ruth entrou. Você já pensou? Isso é uma coisa que faz a gente pensar muito. A Ruth amava a sogra de coração, não de falsidade, não de educação. Ela largou o povo dela, inclusive o texto aqui que canta em casamentos, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, onde tu morreres eu serei sepultado. Eles sempre cantam ou falam isso em casamentos, mas aqui não é de uma noiva falando para o marido, para o noivo, né? Aqui é de uma nora falando com a sogra. O que a Bíblia fala sobre sogra? Bom, fala muito pouco. Nós temos a história de Jesus curando a sogra de Pedro, por exemplo. Mas aqui é uma história linda de fidelidade, de lealdade, de responsabilidade, de amor. Que coisa! E no fim do livro de Ruth, as vizinhas da Noemi dizem, a sua nora é melhor para você do que 10 filhos. A Ruth abandonou as famílias dela, abandonou o país dela, a cultura dela, foi para um país onde ela seria estrangeira, ela seria desprezada, ela sempre seria inferior, nunca seria aceita, assim, falando naturalmente, falando do que poderia acontecer. Mas ela fez tudo isso por amor à sogra e ela não pediu nada, ela não exigiu nada, ela não foi atrás de nada. Diz que ela trabalhou de manhã até a hora do almoço sem descansar. E quando almoçou, o Boaz foi legal, deu para ela comida boa e tal, ela pegou e salvou um pouquinho para a sogra. Você vê alguns detalhes aqui que mostram o quanto que ela tinha um relacionamento
de amor, de respeito, de honra para a sogra. E isso ficou famoso na vila inteira. Todo mundo soube que ela era uma mulher virtuosa e que ela não estava procurando nada para si. Ela não tinha ambição de nada para si, ela queria só servir. Que coisa bonita, no meio de um tempo tão escuro, com aquelas histórias tão terríveis que nós acabamos de ver em Juízes. Que história linda! E outra coisa, ela obedecia a sogra em tudo, nos detalhes, e ela se deu bem por causa disso, porque a sogra orientou ela de tal forma que ela conseguiu casar com Boaz e ter filho e ser antecedente do rei Davi e antecedente do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa! No próximo vídeo nós vamos começar o livro de 1 Samuel e nós vamos responder a pergunta: é necessário orar em voz alta para Deus nos atender? E eu vou dar outra pergunta. Dessa vez nós vamos ter duas perguntas para responder no próximo vídeo. Às vezes você pode sentir que já recebeu resposta antes de terminar a oração, ou assim que terminou a oração, sem ter recebido, você pode ter certeza que recebeu?